colocamos de pé nessa noite. Glória a Deus. Oh, glória. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Glórias a Deus. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso de número 22. Glória a Deus. Mateus, capítulo 14, o verso de número 22. Oh, glória, aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga: estou passeando na imensidão da revelação, em breve encontrarei. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor, cuja epígrafe nos diz: Jesus anda por cima do mar. Repita comigo: Jesus anda por cima do mar. No capítulo 14, no verso 22, está escrito assim: e logo, ordenando Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, e, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu quero que você largue, por favor, a sua Bíblia no banco. Eu quero te convidar para falar com Deus nesta hora. Querido Deus, amado, soberano, eterno e maravilhoso Pai que estás no céu, Deus da nossa salvação, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nesta noite, Senhor, mais uma vez chegamos diante da tua presença, para, Senhor, dizer o quanto tu és importante, e para também nos esvaziarmos de nós mesmos, porque sabemos, meu Deus, que somos limitados, pecadores, arrependidos, e isso não significa que não dependemos da tua misericórdia e perdão, mas isso, Senhor, abre um portal no mundo espiritual, Deus, para que possamos abrir o nosso coração e nos entregar, meu Pai querido, de corpo, de alma e de espírito, sabendo, Deus, que nesta noite, aleluia, nós vemos a fúria, o momento de muita complicação no mundo espiritual. Viemos até esta casa para, Senhor, bendizer a Ti, independentemente, Deus, de qualquer situação. Aqui nós viemos, meu Senhor, para enaltecê-lo, para bendizê-lo, meu Deus, e não para fazer, meu Pai querido, da força do meu inimigo ou um baluarte, ou um escudo que me impeça de te adorar pelo que tu és. Como já foi cantado nesta noite aqui, Senhor, tu estás acima, Senhor, das circunstâncias. Aleluia. Tu estás acima, Senhor, do que eu penso,
que eu acho. Tu estás acima, Senhor, da mente humana, porque Tu és Deus, Pai querido. Então, independentemente, meu Pai, do que aconteça, do que venha, Senhor, meu Pai, se concretizar ou não, Deus, Tu continua sendo Deus. E eu não posso, aleluia, como adorador, meu Pai querido, glorificar a força do meu inimigo, porque quando eu entro na Tua casa, me esqueço, Senhor, da Tua grandeza. Quando eu entro na Tua casa, me esqueço, Senhor, de quem é o Senhor. Eu passo a glorificar o nome do meu inimigo. Eu passo com o meu silêncio. Eu passo com o meu descontentamento, dizendo que o meu inimigo é grande, Senhor, e que a Tua força não é o bastante. Em meio, Senhor, a um tempo de angústia, em meio a um tempo de privação, para, Senhor, reconhecer a Tua grandeza. Então eu passo a entregar o troféu na mão do meu inimigo. Mas Deus, nesta noite eu desafio, aleluia, Senhor, o entendimento. Eu desafio a inteligência, Senhor. Eu desafio a capacidade humana a entender a grandeza, Senhor, meu Pai, do Teu nome, do Teu poder e da Tua autoridade. Porque segundo a revelação da Tua palavra, a sabedoria saiu, Pai querido, para encontrar lugar no nosso meio, e ela não encontrou. E não encontrando, ela voltou, Senhor Jesus Cristo, e se assentou no lugar dela. A iniquidade veio, meu Deus querido, que a sabedoria voltou, ela veio à terra, e aqui, Senhor, ela se estabilizou. O que eu entendo com isso, Senhor, que a sabedoria está do lado de Deus. E quando eu glorifico a Deus em meio às provações desta vida, em meio às tentações, em meio a tudo aquilo que não dá certo, eu acabo glorificando a grandeza e a majestade de Deus, porque a sabedoria de Deus vai funcionar, porque a sabedoria de Deus vai funcionar, porque é a pensamento do homem. Senhor, a iniquidade está sobre a terra, e quando o homem se cala perante os seus problemas, é porque a iniquidade está por cima dele. Nesta noite, Senhor, levanta uma igreja poderosa, levanta uma igreja, Senhor, que verdadeiramente Te adora, uma igreja, Senhor, que não depende do tempo, que não depende do dinheiro, que não depende de porta aberta para Te glorificar, que entender que Deus está subindo, Pai. Glorifica a sabedoria e abre as comportas do céu, para que Teus filhos saibam que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a minha vida, me ajuda a pregar a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar o Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de Mateus, eu tento me segurar, porque as revelações que Jesus traz para a sua igreja, nas interpretações de Mateus, são muito fortes. E quando nós que somos apreciadores da palavra de Deus, passamos não a ler, mas a apreciar, nós conseguimos construir um caminho para uma viagem sem volta, porque a palavra de Deus, ela é um oceano infindável, infinito, de revelações, de promessas, de planos, de metas, de propósitos para a humanidade, seja em terra, ou seja no céu, ou seja no inferno. A palavra do Senhor,
com a nossa alma, que quando nós nos aprofundamos na revelação, o nosso corpo, ele passa a ter outras reações. E quando isso começa a acontecer, nós passamos a respeitar a palavra de Deus e dar a ela toda a credibilidade que ela merece. Haja visto que esta palavra, ela foi pronunciada por homens, mas quando lemos, entendemos que a mesma foi divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Quando nós passamos a compreender a palavra, a revelação, e começamos a nos alimentar, uma parte de nós, missionária Magali, passa a ser fortalecida, estruturada, e os ventos da vida, as dificuldades que sobrevêm, acabam batendo sobre uma rocha. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça. A palavra de Deus é como espada que corta. Aleluia. A palavra de Deus nada mais, nada menos, no Novo Testamento, foi predito por Jesus Cristo de Nazaré, nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós entendemos que Jesus deixou claro que todo o poder está na palavra. O maior erro da igreja é trocar a preciosa palavra de Deus. O maior erro do cristão é deixar de meditar na palavra de Deus, porque nela nós achamos, aleluia, o remédio, nela nós achamos o cuidado de Deus para a nossa vida. Não existe outro livro mais importante que a Bíblia. Não existe outro, aleluia, livro mais revelador do que a Bíblia. Mas quando nós deixamos a Bíblia de lado e passamos a dar primazia para outras coisas na nossa vida, os ventos, eles vêm veementemente contra nós. E se nós não estivermos esta palavra guardada dentro do coração, é quase impossível nós ultrapassarmos os limites das privações, os limites das tribulações, os limites das provações. Por quê, pastor? Qual a estrutura que nós temos? Qual é a estrutura, a base, o fundamento que nós temos neste corpo, pastora Karina, para suportar a perseguição no dia da perseguição, a prova no dia da aprovação? Diga para mim, qual é a tua base, qual é a tua estrutura, qual é, aleluia, a parte do teu corpo que está preparada para alguma coisa, se não for estruturada pela palavra de Deus, se não for estruturada pela revelação desta palavra. É por isso que Jesus disse na Bíblia: e conhecereis a verdade, e
e a verdade vos libertará. Quando Jesus está dizendo conhecereis a verdade, Jesus não está falando de uma doutrina humana, Jesus não está falando de um sistema religioso, não, Jesus está falando, aleluia, da sua palavra, e ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Milhões e milhões de homens e mulheres, nos dias que nós estamos vivendo, estão fugindo da palavra, estão fugindo da verdade, não estão dando credibilidade. Isaías disse, aleluia, quem deu crédito na nossa pregação e quem se manifestou ao braço do Senhor? Um monte de pessoas no Brasil estão hoje não à procura da revelação da palavra, mas estão à procura da revelação através de dons, através de homens que revelam o que vai acontecer amanhã. Mas a minha Bíblia, ela é tão profunda que ela tem o poder de fazer divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. O que isso quer dizer, pastor Paulo Marcelo? Que a palavra tem o poder de cura, que a palavra tem o poder, aleluia, de revelar o profundo, o oculto, o que está escondido. O que o ser humano não sabe é que o segredo da estrutura, é que o segredo, o revestimento para uma boa vida, para uma fé sã, está na palavra de Deus, irmão Jorge. É a palavra que te conduz, é a palavra que te alimenta, é a palavra que te sustenta, é a palavra que te dá estrutura, base, é a palavra que te leva a aumentar a tua fé. Porque como vamos aumentar a nossa fé se nós não lemos a palavra? Como vamos conhecer de Abraão? Como vamos conhecer de Isaac? Como vamos conhecer de Jacó? Como vamos conhecer de Neemias? Como vamos conhecer de Ageu, Jonas, Miqueias, aleluia? Como vamos conhecer de Zacarias se nós não temos, aleluia, o conhecimento, a leitura, aleluia, da palavra de Deus? É a palavra de Deus que vai te sustentar. É as histórias dos nossos pais na fé que vão te colocar em frente ao mar vermelho da tua vida, em frente ao rio Jordão da tua vida, em frente às decisões que você tem que tomar na tua vida. Mas para que isso esteja adereçado à tua vida através da palavra, você precisa se alimentar da palavra, você precisa ler a Bíblia, você precisa guardar. Davi disse: eu guardei a minha palavra no coração para não pecar contra ti. O salmista disse no Salmo 1 que aquele que guarda esta palavra, ele o assemelha a uma planta plantada na beira de um rio, cuja estação própria é o seu fruto. Então entenda, é a palavra. A Bíblia diz no Salmo 105, verso 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz no Salmo 109, aleluia, como purificará o mancebo? Ele responde dizendo: observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a história da tua vida. Então nesta noite compreenda, entenda o porquê multidões de pessoas já não têm o desejo, aleluia, de estar na presença de Deus, e muitos que estão já não têm mais forças para adorar a Deus, não tem mais forças para glorificar o nome dele. Por que, pastor Paulo Marcelo? Porque não buscam na palavra um alimento sólido para a sua alma, não buscam na meditação o que Deus pode trazer de revelação para a sua alma. Nós alimentamos a nossa alma com cantorias, alimentamos a nossa alma com clipes, alimentamos a nossa alma com testemunhos curados na internet, mas não alimentamos com alimento sólido que vem de Deus, que vem do trono para a nossa vida. E quando vem essa
sei, que achamos que estamos num pedestal, mas a verdade é que estamos a ponto de abrir mão de tudo, estamos a ponto de largar tudo, porque não conseguimos ouvir a voz do Senhor, não conseguimos ouvir Deus dizendo: abandona o pecado, abandona o erro, entra na minha presença, medita na minha palavra, te alimenta da minha palavra. Não, vamos para a internet, vamos para o secular, vamos para tantos outros mundos que nos distancia da palavra. A gente consegue ler tanto livro, a gente consegue ler tanto depoimento no Facebook, mas quando temos que ler a palavra, estamos cansados, presbítero, estamos com sono, estamos com fadiga, temos força para assistir um filme na madrugada, nós temos força para assistir algum programa na televisão, na mídia aberta, mas quando temos que assistir um filme na Bíblia, nós estamos com sono. Quando temos que ler a Bíblia, nós estamos cansados nesta noite. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele é o caminho que te conduz à salvação e à vida eterna. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 10, no verso 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que isso significa? Que ele não quer que você se alimente da palavra, ele não quer que você leia a Bíblia, porque ele sabe que se você ler a Bíblia, você não vai ser este crente que você tem sido, crente de domingo a domingo, sempre a mesma teoria, só canto bem se me der a oportunidade, eu só vou abrir a minha boca se o microfone for me passado, eu só vou dar glória bonito se eu for, aleluia, o bambambam do cartaz desta noite. Eu vou te dizer uma coisa: existem filas e filas no inferno esperando diversos tipos de crente que estão na igreja passando tempo, que estão na igreja dormindo, que estão na igreja por outros propósitos. No inferno existe crente, sim, pastor, existe. No inferno existe tudo quanto é tipo de coisa, mas Deus está procurando na terra os verdadeiros adoradores da terra. Adorar a Deus não é simplesmente glorificar, adorar a Deus não é simplesmente, aleluia, pular, falar língua estranha, não. Adorar a Deus, meus amados e queridos irmãos, é você viver uma vida de meditando, obediência à palavra de Deus. Quando você lê a palavra e obedece a palavra, o teu corpo está adorando a Deus, a tua alma está adorando a Deus. O porquê das enfermidades que o médico não encontra, o porquê da ansiedade, o porquê das doenças que não há cura para o ser humano, é porque a alma precisa de um alimento chamado Bíblia Sagrada. Quando o ser humano ele se alimenta dessa palavra, a alma se fortalece, o corpo se fortalece. A Bíblia diz que quando o coração está cheio da palavra, o rosto fica formoso, o rosto fica diferente, o semblante é diferente. Dá uma olhadinha para a pessoa que está no teu lado, vê se ela tem alegria no rosto, aquela cara de sempre, aquela cara de todos os dias, aquela cara, sabe, naquele momento de dificuldade, de problema. Chega, está na hora de você, cristão, começar a se alimentar da palavra de Deus. O poder está na palavra. O poder está na palavra. Meu Deus. Quantos estão descendo a pique para o mundo porque não leem a palavra, não buscam o conhecimento de Deus na palavra, vivem uma vidinha de crente sem compromisso, vivem uma vidinha de crente de mesmices, sempre a mesma coisa, nunca muda nada, não tem nada para oferecer, não tem nada para dizer a mais do que está acostumado a dizer, porque não tem revelação, não tem momentos com Deus. Quando o cristão tem momentos com Deus, ele é diferente. Quando o cristão tem momentos com Deus, ele tem revelação. Quando o cristão tem diálogo com Deus,
Deus. E como é que o crente tem momentos com Deus? Quando ele passa a entender que Deus quer se dar a conhecer, e não existe outra maneira de Deus se dar a conhecer se não for através da sua palavra. O crente desvia, ele desvia quando ele deixa de buscar revelação para a sua alma. Existem vários tipos de alimento, mas tem alimentos que vão nos levar a uma desidratação, a uma intoxicação. Tem alimentos que você come agora e daqui a pouco você já está com ânsia de fome, porque são alimentos industrializados muitas vezes, com muitos conservantes, e o teu corpo não aguenta. Na obra de Deus não é diferente. Escute isso. Na obra de Deus nós precisamos do alimento sólido. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: alimento sólido. Conhecimento da verdade. Meu Deus, aleluia. E muitos não querem mais esse conhecimento. Muitos querem vir para a igreja para receber uma revelação e ir para casa. Deus vai me dar vitória, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. E a alma, como é que fica? Meu Jesus. Como fica a alma? É simplesmente vir na igreja, o profeta me revelou, o profeta profetizou, vai tudo dar certo? Não, meus irmãos. Por favor, tem crentes que estão aqui conosco já há alguns anos, e eu tenho lamentado muito com Deus, que não desenvolve, parece que é sempre a mesma ladainha. É falta de leitura de Bíblia, é falta de oração, é falta de comprometimento com o reino. Você se compromete com o pastor pede, você obedece, o pastor pede, você faz, a pastora pede, você acata. E o comprometimento com Deus, aonde está? Quando é que eu vou entender que o Senhor disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura? Aonde está o teu comprometimento com Deus? A tua insistência pela tua chamada, pela tua vida, aonde está? Qual é o teu propósito diante de Deus? Quantos estão desviados, sentados nos bancos da igreja, porque não há um comprometimento, não há uma entrega? São cristãos limitados ao seu eu, limitados ao seu ego, à sua vontade, limitados àquilo que a sua carne, aleluia, dita como regra. E muitos não querem o Evangelho onde se fale de abnegação. Muitos não querem o Evangelho onde se fala de provação, de tribulação e de lutas. Por quê? Porque estamos conduzidos a viver simplesmente de uma vida de enganos em dias, aonde muitas vezes somos levados a emoções de homens que profetizam coisas boas, e nós muitas vezes sem estrutura deixamos de acatar o que diz na palavra para viver uma vida momentânea de emoções. E quando vem o dia mau, quando vem o dia da provação, quando vem a tempestade, quando vem a luta, quando vem o problema, quando vem a perseguição, o que nós fazemos? Nos escondemos, fugimos
baseada nas tribulações, nos problemas que são gerados por homens, aleluia, ou está baseada na pessoa de Cristo, ou está baseada no sacrifício de alguém, aleluia, que simplesmente abriu mão do seu trono de glória, que morreu numa cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna, que se baseia a tua fé em circunstâncias humanas, aonde, aleluia, você e a sua estrutura se tornam felizes e capazes quando você tem condição, mas quando você já não tem estrutura e a tua fé, aleluia, está um pouco para baixo devido à tua circunstância financeira ou o momento em que você vive, você desgraça a tua fé, você acaba com a tua fé, você discrimina o evangelho, você dá primazia ao diabo na tua vida e esquece que Deus muitas vezes está te provando para te colocar num lugar maior. As consequências da nossa estrutura, as consequências das nossas idas e vindas, as consequências das nossas iniquidades podem nos mostrar um futuro de decadência, mas a Bíblia diz que quando Davi estava no seu pior momento, aleluia, ele dobrou o seu joelho e disse: Deus, não retira de mim o seu Espírito Santo. Ele não olhou para o seu problema e para a culpa que ele carregava dentro de si, ele olhou para Deus. Quando Sansão estava no seu último momento, onde não tinha mais volta, estava amarrado, ele olha para o céu e ele diz: Senhor, só mais uma vez, só mais uma oportunidade, me dá chance de eu vencer esta batalha. Deus devolve as forças de Sansão em meio ao caos, porque ele não tirou os olhos de Deus. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para ti. Abre o teu coração, aleluia, busca a presença dele, olhe para cima, olhe para o alto. Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que ele, aleluia, pregado por pastora Karina, aleluia, com suas mãos e seus pés, ele olha para o céu e ele diz a palavra: ele, lama sabachthani, ou seja, aleluia, ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Após ele olhar e encontrar Deus, aleluia, numa situação virada de costas para não ver o sofrimento do seu filho, aleluia, ali estava Cristo olhando para cima e não desacreditando da sua charada. Outro também estava ali numa situação de descrédito. Por quê? Porque estava perante os seus inimigos. Estevão, um mártir, ele poderia ter dobrado a sua cara no chão e ser apedrejado, mas enquanto apedrejavam, enquanto diziam coisas a respeito dele, ele olha para o céu e vê a glória, vê o céu aberto e Jesus assentado à destra do Pai. O segredo está a olhar para Jesus, o segredo está em Jesus. O mundo pode te dar tudo que você imagina para esta vida, mas Jesus é o único que tem a vida eterna. Ele diz: eu vou para o meu Pai, aleluia, mais breve eu voltarei e vos levarei para onde eu estiver. Jesus Cristo é a solução para a nossa vida, seja nesta terra ou seja lá no céu. Então quem pode levantar a mão para cima e glorificar? Mas em momentos que as dificuldades elas vêm de encontro para nos fazer desistir. Nós lemos no capítulo 14 uma história muito linda e poderosa. Aleluia. Jesus ordenou os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus estava pregando a multiplicação dos pães e dos peixes, um grande milagre que aconteceu. E logo após isso acontecer, Jesus manda os discípulos atravessar para outra banda do mar. Aleluia, Jesus, oh glória. E os discípulos obedeceram. Só que o interessante é que Jesus não foi junto.
daqui a pouquinho ele ia ao encontro deles. E eles entram dentro do barco. E quando o barco estava já lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, devido a um vento que estava vindo ao contrário do sentido, no caso o barco estava indo e o vento estava voltando, os homens temeram, eles se apavoraram, porque ficaram com medo daquela embarcação naufragar. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo aparece no meio da tempestade, quando parece que tudo já não ia mais dar certo, quando os ventos começaram a ficar bem perigosos, Jesus apareceu. Então aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você: o vento vai surgir em um momento que você não espera. A luta vai aparecer em um momento que você não está esperando. As dificuldades surgirão nos momentos em que você jamais imagina que eles vão aparecer. Mas são nesses momentos que Jesus Cristo vai estar presente. Jesus vai estar com você. É difícil, pastor, é difícil. Ele nunca disse que ia ser fácil. Nunca disse que ia ser fácil. Papai Jesus, ao encontro do sobrenatural. Por que, pastor, ao encontro do sobrenatural? Porque são em meio a angústias, tribulações, perseguições, que Deus cria, faz, gera grandes milagres. São esses momentos que são escritos os maiores hinos e são dadas as maiores revelações de pregações. Dons são em momentos que nós muitas vezes queremos jogar a toalha, que Ele está ali para nos dar a vitória. A história diz que os discípulos estão em meio à dificuldade, estão em meio a um vento, que é um vento muito perigoso, mas de repente Jesus alcança eles no meio da tempestade. Você não entendeu? Jesus alcança eles no meio da tempestade. Como assim, pastor? Aleluia! Eles já estavam andando há muito tempo. Isso pode significar o tempo da tua fé. Você pode estar andando há anos no Evangelho, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus te abandonou, achando que Deus não olha mais para ti. Mas a minha Bíblia diz que eles saíram na margem daquele lugar antes de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus alcançou eles. Isso significa que a bênção nunca vai desistir de você. Ela correrá atrás de ti. Ela vai te procurar. E ela vai te procurar no meio das provações, no meio da tempestade, no meio das perseguições. Quando você pensa que não, ela vai chegar perto de você e vai dizer: ei, eu estou aqui. Só não te apavora. Só não te apavora. Não fica comigo. Por quê, pastor? Porque quando Jesus apareceu no meio do oceano, a Bíblia diz que os discípulos acharam que era um fantasma. Os discípulos acharam, aleluia, que Jesus era um fantasma, e temeram e pasmaram. Foi quando então Jesus chama a Pedro, aleluia, para uma missão impossível. Diga comigo: missão impossível. Como assim? Em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às provações, Deus vai te dar uma nova experiência. Deus vai aumentar a tua fé. Pedro estava numa situação de medo, estava apavorado. Eu acredito que era ele que estava mais apavorado, porque se fosse João ou qualquer um dos outros, Jesus ia chamar eles:
E quando Jesus chama Pedro, Jesus disse: vem Pedro, sou eu, não tema, sou Jesus, vim ao vosso encontro. É o Senhor? Sim, sou eu, Pedro. Vem ter comigo por sobre as águas. Vem, Pedro. E Pedro toma coragem. Pedro podia ter todos os defeitos, mas uma coisa que Pedro tinha era coragem. Coragem. Quando foi para sacar a espada e cortar a orelha do sacerdote, lá estava Pedro. Aleluia. Com toda a coragem, com toda a autoridade. Quando foi para assumir a responsabilidade da palavra, no dia de Pentecostes, ele estava lá. Pedro, aleluia, estava lá. Pedro foi aquele que levou Jesus. Aleluia. Pedro foi aquele que fugiu no dia em que Jesus estava sendo crucificado. Mas foi Pedro que fez a diferença. Aleluia, sentado na mesa. Foi Pedro que fez a diferença ao lado de Jesus. Dentro do barco, foi Pedro que fez a diferença. Pedro tomou coragem. Olha para um lado, olha para o outro. Olha para o oceano. Imagina as ondas do oceano se batendo. Ondas de 5 metros, ondas de 12 metros, ondas de 8 metros, não sei. Mas o vento era contrário à correnteza. Aleluia, então as ondas eram grandes. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava por cima das águas. Aleluia. E Pedro estava dentro do barco apavorado. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite e dizer para você que as lutas e os problemas que surgiram em meio à tua jornada de fé, elas vão ter fim, porque Jesus está dizendo nesta noite, nesta palavra aqui que eu não me programei para pregar, que Ele está abrindo a porta no meio do oceano de dificuldades, no meio do vento contrário, no meio das dificuldades e problemas. Jesus está vindo ao teu encontro para dizer para você: desce do barco, desce do barco. Barco do comodismo, barco do cansaço, barco do desânimo, barco da falta de fé, barco da descrença, barco do julgamento. Meu Deus, desce do barco. Acostumamos, pastora Karina, no culto, acostumamos na igreja, estamos dentro do barco, muitas vezes com medo de encontrar novas situações, com medo de ir até um lugar e expulsar o demônio. Estamos dentro do barco, amarrados a cultos de domingo a domingo. E quando tem uma situação diferenciada na tempestade que vem no barco para nos tirar para fora, não acreditamos que é Jesus que está criando a tempestade, não acreditamos que é Jesus que está criando uma situação adversa. Jesus, ele tem um jeito de nos tirar de dentro do barco. Aleluia! O barco pode ser a nossa igreja, mas o barco pode ser o teu trabalho, o barco pode ser a tua casa, o barco pode ser o teu casamento, o barco pode ser a tua família. O que Ele está impedindo de você descer do barco esta noite? A tempestade, os problemas. Abraão, eu quero teu filho Abraão. Senhor, meu filho. Sim, Deus queria tirar Abraão de dentro do barco. Aleluia. Do barco do comodismo, de receber uma promessa e se assentar. Meu Deus. Se assentar na promessa, descansar na promessa.
é não fazer o que Ele nos manda. Ele disse: ide e pregai. Quando Ele disse ide e ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido, Ele estava dizendo até que do alto você seja revestido. Não era para permanecer em Jerusalém, não. Agora tem que descer do barco. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: tem que descer do barco. Tem que fazer acontecer. Às vezes nós temos medo das circunstâncias, nós temos medo dos problemas que nos rodeiam, e quando isso acontece, nós ficamos apavorados. Quando a luta vem, muitas vezes queremos ficar sozinhos, trancados, com medo das consequências, com medo do que vamos ouvir, com medo, aleluia, do que será dito. Mas nesta noite, não te apavore. Diga comigo: não se apavore. Não é um fantasma que está perturbando a tua vida, não é um demônio que está perturbando a tua vida. Neste momento da tua chamada, os ventos estão contrários, porque Jesus quer manifestar a glória dele. Jesus quer que você olhe para ele. Jesus quer que você conte com ele. Jesus quer que você acredite na promessa dele. Jesus quer que você esteja com ele, ande com ele, viva com ele, respira com ele, cante com ele, prega com ele, trabalhe com ele. Jesus, ele quer fazer parte da tua vida. Eis que estou à porta e bato. Quanto tempo Jesus está batendo na porta do teu coração, e sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, nunca muda. Meu Deus. Sempre o mesmo evangelho, raquítico, frágil, sem atitudes. Saia do barco, faça alguma coisa pela tua vida, faça alguma loucura pela tua alma. Pastor, nada. Pastor, não. Faça alguma coisa para mudar o teu quadro, para mudar a tua história. Faça alguma coisa, aleluia. Pode ser que Deus se levante do céu ao meu favor, ao teu favor. Aonde está a tua lamentação? Meu Deus. Quando os discípulos estão dizendo: Senhor, nos socorre, eles estão dizendo: Senhor, por favor, tenha misericórdia. Aonde está a tua lágrima, dizendo: Deus, eu preciso de ti? Meu Deus. Aonde está o teu quebrantamento? Aonde está o teu choro? Aonde está a tua lágrima? Ou você é daqueles que só lamenta o dinheiro que não chegou, a porta que não se abriu, o bem que não conseguiu comprar? Aonde está a tua fé? Aonde está a tua lamentação? Queridos, Jesus estava vindo de encontro a eles, e eles estavam indo de encontro aos problemas, às tempestades da vida. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou na hora certa e disse: nunca mais, sou eu que falo com vocês. Vem, Pedro. Aleluia. Tem gente que volta ao pé e tira. Tem dias que ele vem no culto, dá glória a Deus, aleluia. Ele chora, ele rola no chão, mas de repente ele já tira o pé. E fica assim como você, nessa estátua morta. Não glorifica, não exalta, é uma água morna. É água parada, água de sol, sabe? Crente água parada, crente água de sol. Fica com medo da circunstância. Tem crente que quando o demônio cai na igreja, ele sai correndo pela porta. Meu Deus. Com medo. Parece que vê fantasma dentro da igreja. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro. Pedro se coragem. Aleluia. E vai. Oh, glória. E quando ele chega perto
Bíblia diz que uma corrente contrária passa sobre Pedro e ele tira os olhos de Jesus. Meu Deus. Aqui está o perigo. Nós estamos numa dimensão do nosso projeto evangelístico, que estamos no meio de um oceano. Preste atenção. A nossa história, a nossa igreja, ela entrou dentro de um oceano para se tornar uma grande embarcação. Mas as correntezas da vida, as correntezas que nos rodeiam, elas estão batendo com toda a força contra nós. Só que agora nós temos que acreditar naquele que disse para nós: ide. Nós temos que acreditar nele. Dentro do barco não tinha muitos, tinha apenas os 12. Quantos nós temos aqui nesta noite que estão prontos para navegar no oceano das correntezas diversas, mas ter um encontro com Jesus no meio do oceano? Aí que vai ser gostoso. Imagina todos olhando na beira da praia, lá vão aqueles poucos, e os astrólogos olhando os seus mapas e dizendo: vai vir uma grande tempestade, eles vão morrer tudo. Olha aquele barquinho, é pequenininho, aquele barquinho é estranho, mas eles não sabiam quem é que tinha mandado, eles não sabiam quem é que estava por trás daquele índio, e quem estava por trás era Jesus. Jesus que falava: que pode ir, está acabando de alcançar vocês, eu encontro vocês, eles foram cheios de fé, pastor Carinho. Só que eles não sabiam do problemão que eles iam encontrar naquele oceano, naquele mar. E nós estamos hoje no meio do mar, no meio do oceano. A nossa embarcação não tem muita gente, irmão Jorge. A nossa embarcação tem pouca gente, mas eu acredito que esta pouca gente são aqueles que creem, aleluia, que no meio da tempestade, aleluia, vão até se apavorar quando vê Jesus no meio do mar aparecer e dizer: eu estou no controle